fachada do santuário nos conduz às consequências do pecado, quando a harmonia da criação é vida ferida e a vida passa a ser marcada pelo sofrimento, pelo trabalho árduo e pela morte. A terra, que antes era dom e vida, torna-se também lugar de luta e sobrevivência. O mosaico revela um homem que, ao se afastar de Deus, passa a experimentar o peso da sua própria fragilidade. Mas mesmo diante da dor, Deus não abandona a sua criação e continua a revelar o seu plano de salvação. Em prece, pedimos: Senhor, sustenta-nos em meio às dificuldades da vida e renova em nós a esperança que vem de Ti. Acompanhe conosco esta catequese visual que nos recorda, mesmo na dor, Deus continua a nos conduzir. Essa é uma caminhada de fé, essa é a nossa história, essa é a nossa jornada bíblica. Nas primeiras páginas da Bíblia, encontramos um dos relatos mais conhecidos e profundos da tradição judaico-cristã, a narrativa da queda da humanidade, descrita no capítulo 3 do livro do Gênesis. Depois da desobediência de Adão e Eva, o texto bíblico apresenta as consequências do pecado na vida humana. A terra, que antes era sinal de abundância e harmonia, passa a produzir espinhos e cardos, e o trabalho se torna marcado pelo esforço e pelo cansaço. O homem passa a lutar pela sobrevivência, cultivando o alimento com o suor do próprio rosto. A mulher, por sua vez, é representada dentro da experiência da dor do parto, símbolo das dificuldades que passam a acompanhar a vida humana. Essa narrativa não pretende apenas explicar a origem do sofrimento, mas também revelar uma profunda verdade espiritual. Quando o ser humano se afasta de Deus, fonte da vida, experimenta as limitações de sua própria condição. O relato também traz imagens fortes, como a presença do querubim com a espada, guardando a entrada do paraíso, sinalizando que a humanidade não pode mais retornar sozinha à comunhão perfeita com Deus. Mas, para a tradição cristã, essa história não termina na perda do paraíso. Ela aponta para um caminho de esperança, a promessa de que Deus não abandonaria a humanidade e que, no tempo certo, abriria novamente as portas da vida por meio da redenção. É sobre o significado dessas imagens e sobre o que esse texto bíblico nos ensina ainda hoje que nós vamos conversar agora. Deus, por meio da redenção, nos abre as portas do céu. E esta é uma verdade que estamos proclamando neste tempo em que celebramos o ressuscitado. Ele está vivo, ele se faz presente no meio de nós. E nós continuamos a nossa jornada bíblica, conhecendo as cenas que revestem as fachadas do Santuário Nacional, desta grande Bíblia, aliás, a maior Bíblia a céu aberto do mundo. E na nossa jornada, nós sempre contamos com alguém que vai nos guiando neste bonito percurso. E volto ao nosso programa para nos guiar mais uma vez a Vilma Tomaso, a quem acolhemos com muita alegria. Bem-vinda entre nós, Vilma. Obrigada, Padre Rodrigo. É uma alegria estar aqui como sempre. A Vilma é especialista em arte sacra e hoje é uma das que mais estuda o Santuário Nacional, tanto do seu lado interno como do seu lado externo, mostrando como estas duas obras, estes dois grupos, né, os dois autores de tudo isso daqui dialogam, né, e falam através da arte sobre o mistério da nossa fé. Vilma, nós estamos diante de mais uma fachada do santuário e cada fachada é como um trabalho mistagógico, vai nos conduzindo ao mistério de Deus. E esta fachada nos fala muito do Gênesis. Sim. E hoje nós queremos falar um pouquinho do Gênesis, mas começando por Gênesis 3:19. O que ele traz para a gente? Ele traz a queda, né? Todo o capítulo 3. E é interessante, só fazendo um parênteses, Padre Rodrigo, o primeiro e o segundo capítulo, Deus viu, Deus fez e viu que tudo era belo. No terceiro, o homem
com a escolha que ele tem, com a liberdade dada por Deus, ele já escolhe errado. Então ali no capítulo 3, versículo 19, eles se escondem de Deus, né? Adão e Eva se escondem de Deus, se vestem, porque eles veem que estão nus, e se vestem com folhas de figueira. E Deus os reveste de pele. É isso, né? Muito interessante. E Vilma, como que então, dentro deste capítulo, é explicado o sofrimento, né? Você dizia, os 2 primeiros capítulos falam da beleza. Sim. E Deus criou e viu que tudo era bom. Belo, né? E depois ele já começa a perceber um desvio na criatura, né? Que faz as suas escolhas a partir da sua liberdade. Então, como se explica a dimensão do sofrimento humano logo após o pecado original, que agora passa a fazer parte da existência? Nós vamos entender uma coisa bem importante, eu acho, que Deus é poderoso, é onipotente, é onisciente, né? Nós aprendemos isso. Tem uma vulnerabilidade de Deus, é quando Ele nos dá a liberdade. E o homem, infelizmente, tentado pela serpente, ele, ao invés de escolher a fonte da vida, a vida vem de Deus, né? Ele escolhe as coisas. Então, é por isso que ele cortou essa relação. Cortando a relação, é como se nós estivéssemos escolhendo o sofrimento. Aí veio a morte, porque Deus fez um interdito, né? Não comerás desta árvore, do fruto desta árvore. O homem é tentado, o homem e a mulher são tentados e vão comer justamente aquilo, porque são enganados. Engraçado que ali aparece então o homem, né, que perde esse acesso direto a Deus. Exato. E como se dá esta perda deste acesso direto? Por que Deus tem essa atitude para com o homem? Olha, a gente acabou de dizer uma coisa, foi uma escolha, porque a gente tem que amar em liberdade, não é mesmo? Deus nos quis fazer não como robôs, Ele quis que nós escolhêssemos o amor. Deus é amor, nós somos criados pelo amor, que é Deus, e nós caminhamos para o amor, que é Deus, mas nós escolhemos as coisas. É daí que eu acho, Padre Rodrigo, que o homem se tornou um grande consumidor. O senhor já viu que as pessoas não param de consumir? Querem mais, querem mais, querem mais. E sabe uma coisa bonita nas fachadas? Fica fácil da gente entender. A mão de Deus é sempre estendida. Se a gente reparar na mão que fala no mosaico do pecado, né, do pecado original, a mão é assim, é aquele que quer, vorazmente quer tudo para si, né? Então mostra que essa voracidade do homem de querer tudo para si não traz felicidade para o homem. É ele mesmo que se condena. E é muito interessante, Vilma, isso que você traz, porque a gente vive numa sociedade consumista em que as nossas atitudes, elas pouco testemunham o dar de Deus a nós. Mas a gente quer sempre possuir e até mesmo queremos ter a posse de Deus. É verdade. Né? E essa posse de Deus muitas vezes faz com que nos tornemos até excludentes, né? Essa pessoa pode participar da vida de Deus e aquela não pode. E aí parece-me que vem, né, essa palavra para dizer, não, Deus ele não é posse de ninguém, mas ele se dá a todos, ele se oferece a todos para que a gente possa viver essa virtude do amor, porque ele é amor. Então é muito interessante quando você traz isso, né, para quem está nos acompanhando, para a gente perceber que a experiência que nós fazemos de Deus, ela nos ensina também a ser doação, assim como Deus é, né, doação para todos nós. E Vilma, a gente já pode dizer que nesta cena, né, da palavra de Deus já está apontando para um projeto futuro de redenção? Eu acho que está. Se a gente prestar bem atenção, de um lado, Deus coloca pele, porque a folha de figueira é uma coisa muito... não dá proteção para o homem, então é uma proteção de Deus. Aquela pele
é uma proteção, mas é uma proteção que também acaba, que morre, né? Mas do outro lado tem a palavra, um manto e Cristo ressuscitado. Por quê? Uma coisa interessante é que eles se viram nus. Mas como é que eles sabiam que eles estavam nus? Eles sempre tiveram daquele jeito. É que quando Deus faz o homem, ele molda e sopra. Quando ele sopra, ele dá a vida dele. Quando homem e mulher comem do fruto, é como se eles apagassem aquilo. Então eles veem que eles estão nus, mas eles eram iluminados pela fonte da vida que era Deus, porque o olhar deles estava voltado para Deus. Agora eles apagaram aquilo e eles viram que estavam nus. Então, só que a outra veste que aparece ali é o manto de quem é? Do Cristo, que mergulhado no Jordão, deixa a veste para Adão, que está na mansão dos mortos, e Adão depois pode, na ressurreição, nós estamos nessa época, ele pega a veste, se reveste de Cristo. E é muito bonito que São Paulo nos diz, né, que no batismo nós somos revestidos de Cristo. Então nós cristãos já estamos ressuscitados. Não é bonito isso? E é uma experiência muito diferente na vida, né? Porque Exatamente. até então nunca ninguém falou de um Deus que ressuscitava. Essa é a grande novidade do cristianismo, né? Que às vezes o intelecto não consegue alcançar a grandiosidade do mistério. Então, a partir desta sua fala, Vilma, da presença, né, de Adão que pode se revestir de Cristo para sair do Sheol, né, do Hades, essa experiência, nós podemos dizer que em Cristo nós temos recuperado esta relação entre a humanidade e Deus, que foi rompida lá no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento nos mostra que Deus vai mandar o Filho, né, para nos redimir, porque, como o senhor falou, Ele nunca nos esqueceu. E Ele, como o pai que vê o filho ir embora, como a história do filho pródigo, né, Ele sofre o afastamento do filho. Então essa é a palavra, nós nos afastamos dele, né? E só no amor a ele e ao próximo a gente se aproxima. Que bom. Vilma, o nosso tempo passou tão rápido porque pena. a conversa é boa, mas nós vamos continuar nossa jornada aqui nesse mês e mais uma vez gratidão pela sua presença aqui no nosso programa.